Olá, queridos alunos do 8º ano, estamos retornando, né? Eu aqui na minha casa, você na sua, juntos de uma forma diferente, mas estamos retornando no nosso trabalho, né? Agradecer ao nosso Pai do Céu, né, por nossas vidas, e também não esquecer de a gente sempre orar pelas nossas autoridades, nosso presidente, nosso governador e o prefeito da nossa cidade, né? Essa doença está no mundo todo, acometeu várias pessoas morreram, mas a vida continua e a gente precisa seguir em frente. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Nós vamos agora para o módulo 5, né? Vamos fazer o capítulo 1 e 2. São 20 questões. Dessas 20 questões, hoje eu vou explanar as 10 primeiras, para que sirva de norte, para que vocês possam responder essas 10 primeiras questões, né? Quando a arte e a história se encontram. Na realidade, a arte e a história se encontram sempre, né? Um desenho, uma gravura, uma arquitetura sempre vai contar a história de um povo, a história de quem criou, do artista. Então a arte ela sempre vai se encontrar com a história, né? Elas não caminham separadas, elas sempre vão se encontrar, certo? E ela conta a história. Você pega uma fotografia, você pega um desenho, você pega um painel, lá a veste das pessoas, a maneira como foi desenhada, a maneira como foi pintada, a maneira como essa foto foi retirada, ela relata, ela fala um pouco sobre a história da época que foi executada. Então a história e a arte sempre vão estar se encontrando. No século XVI, né, muitos dos artistas da Europa vieram para o Brasil, ou por curiosidade, né, ou por vontade, ou por acreditar que aqui teriam condições financeiras, né, de vender suas obras, né, de multiplicar suas obras, e vieram aqui para o Brasil. Então muitos artistas holandeses, franceses, espanhóis, né, vieram do continente europeu para esse novo país, esse novo colônia de Portugal, que estava sendo colonizada, e eles vieram aqui mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, e alguns atrás de fontes de riqueza, porque se falava que o Brasil tinha muito ouro, né? Muitas pedras preciosas, e esses artistas europeus vieram para o Brasil a partir do século XVI. Várias comitivas vieram para o Brasil, comitivas de franceses, holandeses, espanhóis, né? Vieram para o Brasil, tanto para explorar, né, como também comitivas de artistas, né, vieram para o Brasil. Era um país que estava começando a crescer, mesmo sendo colônia, ele já começou a ser bem visto lá fora, né, pelas suas matas, pelas suas belezas, pelo seu povo, né, os primitivos que aqui viviam, os índios, e essa curiosidade fez que muitos artistas vieram. Um dos artistas que veio da Europa para cá Albert Escot, né? Esse Alberto Escot, ele veio na expedição, na comitiva de Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau veio para o Brasil, ele é um conde holandês, veio aqui para o Brasil, e muitos artistas vieram com ele. E Albert Escot foi um dos artistas que veio junto da comitiva de Nassau. Também outro artista que veio para o Brasil, um dos artistas muito conhecido no mundo todo, Jean-Baptiste Debrecht. Ele era um artista visionário, né? Ele tinha uma visão diferente, de um mundo diferente, e ele pintou vários quadros contando a história do Brasil, sobre a economia, os escravos, os índios. E em 1829 ele foi o responsável pela primeira exposição de arte aqui na colônia, até então era colônia, né, no Brasil atual, pela primeira exposição de arte. Isso foi importante porque abriu o mercado de arte, né, para o Brasil, para o mundo. E daí mais e mais artistas vieram de fora, né, principalmente da Europa, para o Brasil.
E Debrecht ele era um pintor diferenciado, porque ele acreditava na transformação da vida através da sua arte. E nesse período surgiu o estilo neoclássico. E o que é o estilo neoclássico nesse período todo da colônia do Brasil? Debrecht veio para o Brasil, Albert Eckert veio para o Brasil e outros artistas também vieram para o Brasil. E esse estilo ele trabalhava com padrões rígidos, seus traços, suas linhas, né, bem definidas, né? Esse é o padrão clássico, o estilo clássico de arte, né? Vários estilos. Esse estilo clássico, né, os traços bem definidos, as suas linhas, as margens bem definidas. Aqui no Brasil, a primeira pintura histórica que aconteceu aqui no Brasil, que foi o quadro A Primeira Missa, né? A Primeira Missa foi pintada por um artista chamado Vitor Meirelles, aonde esse quadro é famosíssimo. Em quase todos os livros de história e de arte você vai encontrar essa pintura de Vitor Meirelles, onde ele desenhou a Primeira Missa do Brasil. Lá você tem os padres jesuítas, né? Nessa figura você vai encontrar os soldados portugueses, muitos índios, né? No painel deste quadro que ele pintou. Juntando disso tudinho, o Brasil foi crescendo, foi se evoluindo, e o mundo todo, tanto o mundo econômico como também o mundo artístico, foi se transformando. Daí surgiu um estilo chamado modernismo. O modernismo, ele trabalhava de forma diferenciada do neoclássico, porque o neoclássico ele veio muito das academias de arte. Porque o mundo todo, como estava crescendo a arte, a pintura, a escultura, a arquitetura, começaram a fundar academias de arte pelo mundo todo. No Brasil também foi criada uma academia de arte. E o modernismo, ele tinha uma visão diferente, né? O modernismo, ele pensava no nacionalismo, ele pensava em pinturas diferenciadas, como a academia queria que fossem pintadas, né? É um estilo que colocava em oposição às correntes da academia, né? Eles tinham um pensamento completamente diferente. E aqui no Brasil, em 1922, aconteceu a Semana de 22, a Semana de Arte de 22 aqui no Brasil. Porque vários artistas, né, brasileiros já estavam sendo conhecidos tanto no Brasil como fora do Brasil, e eles fizeram esse movimento aqui no Brasil sobre o modernismo. E uma da artista brasileira que mais se dedicou ao modernismo, ao nacionalismo, foi Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela teve uma ligação muito grande, né, nesse movimento dos artistas sobre o modernismo. Embora que na Semana da Arte ela não participou, não se sabe bem porquê, se ela estava viajando ou adoeceu, mas ela foi quem mais incentivou o modernismo no Brasil. Outro artista importante no Brasil, né, filhos de imigrantes italianos, Cândido Portinari. Ele era dedicado às obras da expressiva da nação, de defender o amor à pátria, que defender as nossas naturezas, o povo, o chamado nacionalista, né? Cândido Portinari era outro também, né? Igual Tarsila do Amaral, que acreditava em pinturas de transformação de povos, transformações de nações. Cândido Portinari, ele foi influenciado por Almeida Júnior, outro brasileiro também, muito conhecido tanto no Brasil como no mundo, que também defendia também o nacionalismo e que também defendia esse modernismo, uma arte diferenciada. Aos 15 anos, Cândido Portinari ele foi estudar na faculdade, na Escola Nacional de Belas Artes, e com 15 anos de idade. Então, Cândido Portinari é outro artista muito conhecido, e na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Eu espero que esse pequeno resumo que aqui eu fiz, eu possa ter conseguido explanar alguma coisa para vocês, que vocês possam responder, né, as 10 primeiras questões, e na próxima aula a gente se encontra. Valeu!